O que o médico encontrou embaixo daquela unha preta fez até os enfermeiros mais experientes do hospital recuarem em choque total. Não era fungo nem unha encravada como todos imaginavam. Era algo que estava vivo crescendo ali embaixo, se alimentando do corpo dele por meses e meses sem que ninguém desconfiasse. E quando finalmente arrancaram aquela unha, o cheiro que saiu da sala fez 3 pessoas passarem mal ao mesmo tempo. Mas você tem coragem de descobrir o que realmente estava escondido ali? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber. E fica comigo até o final porque essa história vai te fazer olhar para as suas próprias unhas de um jeito completamente diferente. Roberto tinha 42 anos e trabalhava como mecânico numa oficina pequena, ali na zona norte de São Paulo. Acordava todo dia às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho e voltava para casa só quando já estava escuro. Era um homem simples, trabalhador honesto, daqueles que não reclamam da vida. Mesmo quando ela aperta, vivia sozinho num apartamento alugado depois que a esposa foi embora, levando os 2 filhos e deixando apenas um silêncio pesado que ele tentava preencher com trabalho e mais trabalho. Naquela segunda-feira de março, Roberto estava trocando o óleo de um carro quando sentiu uma dor aguda no pé direito, como se alguém tivesse enfiado uma agulha bem no dedão. Ele parou por um segundo, respirou fundo e continuou trabalhando porque não tinha tempo para frescura e dor de pé. Era coisa que mecânico aguentava. Todo dia, então, ele empurrou aquilo para o fundo da mente e seguiu em frente. Se você também é daqueles que ignora a dor no corpo porque precisa trabalhar, comenta aqui eu também ignoro. E me conta de onde você está assistindo essa história agora. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, tirou as botas de trabalho e foi tomar banho. Foi só quando estava enxugando os pés que percebeu algo estranho. A unha do dedão direito estava com uma mancha escura bem no meio, como se tivesse levado uma pancada. Forte, mas ele não se lembrava de ter batido o pé em nada nos últimos dias. Tocou de leve na unha e sentiu uma pressão estranha por baixo, como se tivesse líquido acumulado ali dentro. Então pensou, deve ser só um hematoma besta que vai sumir sozinho em alguns dias. Ele colocou uma meia limpa e foi dormir sem dar muita importância para aquilo, porque no dia seguinte tinha que acordar cedo de novo para trabalhar, e o corpo cansado não deixava espaço para preocupação com unha preta. Mas o que Roberto não sabia é que aquela mancha escura não era um simples hematoma. Era o começo de algo muito pior que já estava crescendo ali embaixo, esperando o momento certo para se revelar. Nas semanas seguintes, a mancha foi escurecendo cada vez mais, até que a unha inteira ficou completamente preta como carvão. A dor vinha e ia. Às vezes latejava à noite, outras vezes sumia por dias inteiros, fazendo Roberto acreditar que realmente estava melhorando sozinho como ele esperava. Ele mostrou para o seu João, que trabalhava com ele na oficina, e o velho mecânico olhou e disse: "Ah, meu filho, isso aí é unha morta. Bateu em alguma coisa e matou a unha. Deixa ela cair sozinha, que nasce outra no lugar. Pode ficar tranquilo." Roberto acreditou porque seu João tinha 60 anos de vida e sempre parecia saber de tudo. Então ele simplesmente aceitou aquela explicação e continuou vivendo normalmente com a unha preta no pé. Passaram-se 2 meses e a unha continuava preta, só que agora tinha começado a ficar mais grossa e, levantada nas bordas como se estivesse descolando do dedo, Roberto tentou cortar com um alicate, mas a unha estava tão dura que o alicate nem conseguia fazer um arranhão direito. Então ele desistiu e deixou quieto. Às vezes, quando tirava a bota no fim do dia, sentia um cheiro ruim vindo do pé, mas achava que era só suor acumulado da jornada de trabalho pesada embaixo de carro, com calor e graxa. Então, lavava bem no banho e pronto. Problema resolvido. O que ele não percebia é que aquele cheiro não era suor comum, era o cheiro de algo apodrecendo bem ali embaixo da unha preta que ele insistia em ignorar dia após dia, semana após semana. A vida de Roberto era corrida demais para parar e se preocupar com unha de pé. Tinha conta para pagar, tinha aluguel atrasado, tinha a pensão dos filhos que comia metade do salário. Então qualquer coisa que não fosse urgência de vida ou morte ficava em segundo plano porque prioridade era sobreviver e continuar trabalhando. Mas o corpo tem um jeito estranho de gritar quando a gente insiste em não ouvir os sussurros, e logo esse grito ia vir, de um jeito que Roberto jamais poderia imaginar. Se você conhece alguém que também adia cuidar da saúde por causa do trabalho,
Marca essa pessoa aqui nos comentários porque ela precisa ver essa história. No terceiro mês, a situação começou a mudar de forma bem assustadora. Roberto acordou uma madrugada com uma dor lancinante no dedão do pé direito. Era uma dor diferente das outras, não era só pressão ou incômodo. Era uma dor aguda pulsante que subia pela perna inteira e não deixava ele voltar a dormir. Ele levantou, foi até a cozinha, pegou 2 comprimidos de dipirona que tinha guardado na gaveta e tomou com água gelada esperando que a dor passasse logo. Ficou sentado na mesa da cozinha no escuro olhando pela janela para as luzes da cidade tentando respirar fundo e controlar aquela dor que parecia ter vida própria. Depois de uns 20 minutos o remédio começou a fazer efeito e a dor foi diminuindo aos poucos até virar só um latejo surdo que dava para aguentar. Roberto voltou para a cama e dormiu mais umas 3 horas antes do despertador tocar às 5 da manhã como sempre. No dia seguinte ele mancava um pouco quando andava, e os colegas da oficina perceberam. O Marcão, que era o outro mecânico, perguntou, "E aí, Beto? O que foi nesse pé aí, você tá mancando feio, hein?" E Roberto respondeu com um sorriso forçado, "Ah, não é nada. Não só uma unha preta que tá incomodando, mas já passa." Marcão balançou a cabeça e disse, "Cara, você devia ir no médico, isso aí não tá com cara boa não." Mas Roberto deu de ombros e voltou a trabalhar, porque ir ao médico significava perder um dia de trabalho, e consequentemente perder o pagamento daquele dia. E ele simplesmente não podia se dar esse luxo naquele momento. À noite, quando tirou a meia em casa, Roberto sentiu algo molhado e pegajoso no tecido. Quando olhou, viu que tinha uma mancha amarelada com um pouco de sangue. O coração dele deu um aperto, mas ele tentou se acalmar pensando que talvez tivesse machucado sem querer durante o dia, e que aquilo ia cicatrizar sozinho como tudo sempre cicatrizava. Ele lavou o pé com água e sabão, passou um pouco de álcool que ardeu feito fogo e colocou um band-aid por cima da unha preta achando que isso ia resolver o problema. Foi dormir com aquela sensação estranha no peito de que algo não estava certo, mas o cansaço era maior que a preocupação. Então ele apagou assim que a cabeça tocou o travesseiro. Nos dias seguintes a situação só piorou. O band-aid ficava encharcado de um líquido estranho que não era só sangue. Tinha uma cor meio amarelada e um cheiro cada vez mais forte que fazia Roberto ter ânsias quando trocava o curativo. A pele ao redor da unha começou a ficar vermelha e inchada quente ao toque, como se tivesse febre. Só naquela região. E a dor agora era constante. Não dava mais trégua nem com remédio. Foi quando o seu João viu Roberto mancando de verdade, mal conseguindo apoiar o pé no chão, que o velho segurou no braço dele e disse com voz séria, "Meu filho, para de ser teimoso e vai no hospital, agora isso aí tá infeccionado e infecção no pé. Não é brincadeira, não pode subir para a perna. E aí você perde o pé inteiro ou coisa pior. Você quer morrer por causa de unha?" Roberto sentiu um calafrio percorrer a espinha porque pela primeira vez alguém tinha falado a palavra que ele estava evitando pensar, morrer. Naquela mesma tarde, Roberto largou tudo na oficina, pediu para sair mais cedo e foi direto para o pronto-socorro municipal mais próximo. A sala de espera estava lotada como sempre, com gente tossindo, criança chorando, idoso gemendo de dor, e ele pegou a senha e sentou para esperar. Ficou ali por quase 4 horas olhando para o painel eletrônico que parecia nunca chamar o número dele. Enquanto a dor no pé ia aumentando a cada minuto que passava, ele tentou se distrair mexendo no celular, mas a bateria acabou, então ficou só ali sentado com os próprios pensamentos que não eram nada bons. Quando, finalmente, chamaram o nome dele. Já passava das 9 da noite e Roberto entrou mancando na sala de atendimento, onde foi recebido por uma médica jovem de olhar cansado, que mal levantou os olhos da tela do computador quando ele sentou. Ela perguntou qual o problema e Roberto explicou que estava com uma unha preta há meses, que agora estava saindo pus e que a dor estava insuportável. A médica pediu para ele tirar a meia, e quando ela viu o estado daquele pé, o rosto dela mudou completamente. Ela se aproximou, colocou luvas e tocou de leve ao redor da unha, fazendo Roberto soltar um gemido de dor. Então ela olhou nos olhos dele e disse com uma voz que tentava ser calma, mas que não conseguia esconder a preocupação, "Senhor Roberto, o senhor deveria ter vindo aqui há muito tempo. Isso aqui está com uma infecção grave, e eu preciso encaminhar o senhor para um cirurgião agora mesmo. Se você está com o coração apertado vendo onde a teimosia levou esse homem, comenta aqui. Não seja teimoso e compartilha."
para alertar outras pessoas. A médica chamou um enfermeiro e pediu para preparar Roberto para uma drenagem de urgência porque a infecção estava muito avançada e não dava para esperar. Roberto sentiu o mundo girar quando ouviu a palavra cirurgia, mas não teve tempo de processar porque já estava sendo levado numa cadeira de rodas para outro setor do hospital. Passaram por corredores com luz fluorescente, forte cheiro de desinfetante e aquele silêncio pesado que só o hospital de madrugada tem. Ele foi colocado numa maca numa sala pequena de procedimentos onde um médico mais velho com cabelo grisalho e óculos de grau entrou logo em seguida. O médico se apresentou como Dr. Henrique e disse que ia fazer um exame mais detalhado antes de decidir o que fazer. Ele colocou luvas, pegou uma lanterna pequena e se aproximou do pé de Roberto, examinando cada centímetro daquela unha preta horrível. Ficou ali por uns 2 minutos em silêncio absoluto, só olhando, virando o pé de um lado para o outro, e então, ele fez algo que assustou Roberto. Recuou 2 passos com uma expressão de quem tinha visto algo muito errado e chamou outro médico que estava do lado de fora da sala. Os dois conversaram em voz baixa, apontando para o pé, e Roberto não conseguia ouvir o que estavam dizendo, mas pela cara deles não eram boas notícias. Então o Dr. Henrique voltou e disse: Senhor Roberto, eu vou ser bem direto com o senhor. O que está embaixo dessa unha não é só infecção comum. Tem algo mais acontecendo aqui. E eu preciso remover essa unha agora para ver direito o que é. Roberto engoliu seco e perguntou com a voz tremendo: Vai doer, doutor? E o médico respondeu: Vou aplicar anestesia local. O senhor vai sentir a picada da agulha e depois uma pressão, mas não deve sentir dor durante o procedimento. Dizer que Roberto estava apavorado era pouco. Ele nunca tinha feito nenhuma cirurgia na vida, nunca tinha nem quebrado um osso, e agora estava ali prestes a ter a unha arrancada, sem saber direito o que os médicos tinham visto de tão grave. O enfermeiro veio com uma bandeja cheia de instrumentos metálicos que brilhavam sob a luz forte da sala. Tinha pinças, tesouras, bisturis, seringas, e Roberto sentiu o estômago revirar só de olhar. O Dr. Henrique explicou que ia aplicar 3 injeções ao redor do dedo para anestesiar toda a região, e que Roberto ia sentir uma queimação forte no começo, mas que logo ia passar. A primeira picada foi horrível. Roberto apertou os olhos e mordeu o lábio com força, tentando não gritar. A segunda foi ainda pior porque já sabia o que estava vindo, mas a terceira ele nem sentiu direito, porque a área já estava começando a ficar dormente. Depois de uns 5 minutos, o médico testou com uma agulha para ver se a anestesia tinha funcionado, e Roberto não sentiu nada. Então o procedimento começou de verdade. O médico pegou uma pinça específica para remoção de unha e começou a trabalhar devagar, separando a unha do leito ungueal embaixo. Roberto não sentia dor, mas sentia a pressão estranha, e o som que aquilo fazia era perturbador, como se estivesse arrancando algo grudado na carne. Se você tá sentindo aquele arrepio só de imaginar essa cena, comenta "Eu tô arrepiado" e me conta se você conseguiria assistir a unha sendo arrancada ou se fecharia os olhos. O Dr. Henrique trabalhou por quase 10 minutos com cuidado cirúrgico, tentando não machucar mais do que o necessário. Roberto olhava para o teto, contando as manchas de umidade, tentando pensar em qualquer coisa menos no que estava acontecendo com o pé dele. Então, de repente, o médico parou e disse em voz baixa: Consegui, a unha tá solta. Agora vou puxar de uma vez. Roberto fechou os olhos, respirou fundo e ouviu um som molhado nojento quando a unha finalmente se soltou completamente. Mas o que veio depois foi pior que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. O médico fez um som estranho, algo entre surpresa e nojo, e Roberto abriu os olhos assustado, perguntando: O que foi? Doutor, o que o senhor viu? O Dr. Henrique não respondeu imediatamente, só continuou olhando para o que estava embaixo daquela unha com uma expressão de choque total. Então ele virou para o enfermeiro e disse: Chama a doutora Fernanda agora e traz o kit de biópsia. Isso aqui não é o que eu esperava. Roberto sentiu o pânico subir pela garganta e insistiu: Pelo amor de Deus, doutor, me fala o que está acontecendo. E o médico finalmente olhou para ele e disse com voz calma, mas séria: Senhor Roberto, tem um crescimento anormal embaixo da sua unha, não é? Fungo não é infecção bacteriana comum, é um tecido que não deveria estar aí.
Antes que Roberto pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu e entrou uma médica de uns 40 anos que foi direto para perto da maca. Ela olhou para o dedo de Roberto e o rosto dela também mudou imediatamente. A doutora Fernanda pegou uma lupa iluminada e examinou de perto aquilo que estava exposto. Agora que a unha tinha sido removida, Roberto não conseguia ver direito porque o ângulo não permitia, mas ele viu a expressão dos dois médicos e isso foi suficiente para saber que tinha algo muito errado. A médica pegou uma pinça pequena e tocou de leve no tecido fazendo uma cara de nojo quando percebeu a textura. Então ela disse para o Dr. Henrique: "Isso é exatamente o que eu acho que é." E ele confirmou com a cabeça dizendo: "Acho que sim. Nunca a vi pessoalmente, mas pelos sintomas e pela aparência, tudo indica." Roberto não aguentou mais e praticamente gritou: "Alguém pode me explicar o que diabos está acontecendo?" Aqui eu vou ter que adivinhar. E a doutora Fernanda respirou fundo, segurou na mão dele e disse: "Senhor Roberto, o que está crescendo embaixo da sua unha parece ser um tipo raro de tumor, chamado melanoma subunguial. É um câncer de pele que cresce especificamente embaixo das unhas e é extremamente agressivo." A palavra câncer ecoou na cabeça de Roberto, como uma bomba explodindo. Ele sentiu o quarto girar, sentiu que ia desmaiar, mas o enfermeiro segurou nele e disse: "Respira devagar, respira que vai passar." Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele sem controle, enquanto a médica continuava explicando que iam precisar fazer uma biópsia urgente para confirmar o diagnóstico, e que dependendo do resultado, ele teria que iniciar tratamento imediatamente, talvez até cirurgia para remover parte do dedo. Se essa reviravolta te chocou tanto quanto chocou Roberto, comenta "meu Deus" e fica até o final porque ainda tem mais coisa vindo. Roberto estava em estado de choque total tentando processar que aquela unha preta que ele tinha ignorado por 6 meses não era uma lesão boba como ele pensava, mas sim um câncer que já estava avançado e que podia ter se espalhado para outras partes do corpo. A doutora Fernanda explicou que o melanoma subungueal é um dos tipos mais perigosos de câncer de pele, justamente porque é facilmente confundido com unha encravada hematoma ou infecção fúngica, fazendo com que as pessoas demorem meses ou até anos para procurar ajuda, e quando finalmente procuram o câncer, já está em estágio avançado. Ela disse que iam fazer uma biópsia ali mesmo coletando um pedaço daquele tecido anormal para mandar para análise e que o resultado sairia em 1 semana. Também pediram exames de sangue e uma tomografia para verificar se o câncer tinha se espalhado para os gânglios linfáticos ou outros órgãos. Roberto só conseguia balançar a cabeça concordando com tudo, porque a voz não saía mais da garganta apertada de medo. O Dr. Henrique fez a biópsia rápido usando um bisturi pequeno para cortar um pedaço do tecido que foi colocado num frasco com líquido transparente. Roberto não sentiu dor física por causa da anestesia, mas a dor emocional era devastadora. Ele sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Depois que terminaram, fizeram um curativo no dedo dele, explicaram que ia ficar bem dolorido nos próximos dias e receitaram antibiótico forte e analgésico potente. Disseram também que ele não podia trabalhar enquanto esperava os resultados, porque o pé precisava ficar elevado e em repouso para não piorar a situação. Roberto saiu do hospital de madrugada com uma receita na mão, um monte de papel com pedido de exame e um medo no peito que ele nunca tinha sentido na vida. Pegou um Uber para casa porque não tinha condição de esperar ônibus, e durante todo o trajeto ficou olhando pela janela, vendo a cidade dormir, enquanto o mundo dele desmoronava silenciosamente. Quando chegou no apartamento vazio, ligou para o seu João, mesmo sendo 3 da manhã, porque precisava falar com alguém e o velho atendeu preocupado, achando que tinha acontecido algo grave. Roberto contou tudo chorando no telefone, e seu João ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: "Meu filho, eu sinto muito de verdade, mas você é forte e vai vencer isso, eu tenho fé." Depois de desligar, Roberto ficou sentado no sofá no escuro, segurando aquele papel com os pedidos de exame e pensando em tudo que tinha feito errado nos últimos 6 meses. Pensou em todas as vezes que ignorou a dor, que adiou ir ao médico, que escolheu trabalhar ao invés de cuidar da saúde,
e agora estava ali pagando um preço altíssimo pela própria teimosia. Ele lembrou dos filhos que mal via desde a separação e pensou que talvez nunca mais fosse vê-los crescer se aquele câncer realmente tivesse se espalhado pelo corpo. Chorou até não ter mais lágrimas, chorou até o corpo cansar e finalmente pegou no sono ali mesmo no sofá, ainda vestido com a roupa suja de graxa da oficina. Se você tem alguém teimoso na família que não cuida da saúde, marca essa pessoa aqui porque essa história pode salvar a vida dela de verdade. A semana de espera pelos resultados foi a mais longa e torturante da vida de Roberto. Ele não conseguia pensar em outra coisa, não conseguia dormir direito, não conseguia comer porque o estômago estava sempre embrulhado de ansiedade. Passou os dias no sofá com o pé elevado em travesseiros, tomando remédio de 4 em 4 horas e tentando não enlouquecer com os próprios pensamentos. O seu João ia visitá-lo todo dia depois do trabalho. Levava marmita porque sabia que Roberto não estava cozinhando e ficava ali fazendo companhia conversando sobre qualquer coisa menos sobre o resultado que ainda não tinha saído. No 5º dia, Marcão também foi visitá-lo. Levou umas cervejas sem álcool e ficaram ali assistindo futebol na TV, tentando ter um momento de normalidade em meio ao caos. Roberto agradeceu de coração porque sabia que aqueles homens trabalhadores cheios de compromisso estavam tirando tempo da própria vida para estar ali com ele, e isso significava mais do que qualquer palavra de consolo. No 7º dia exato, o telefone tocou. Era do hospital, pedindo para ele comparecer na manhã seguinte, para receber os resultados pessoalmente com a doutora Fernanda. Roberto perguntou se não dava para falar pelo telefone, mas a secretária disse que era protocolo dar resultados de biópsia presencialmente. Ele passou a noite inteira acordado, olhando para o teto, imaginando todos os cenários possíveis, desde o melhor onde não era câncer até o pior onde já tinha metástase, e ele tinha poucos meses de vida. Na manhã seguinte, Roberto chegou ao hospital 1 hora antes do horário marcado, porque não conseguia ficar em casa esperando. Sentou na sala de espera vendo outras pessoas entrarem e saírem, algumas chorando, outras sorrindo aliviadas, e ele ficava tentando adivinhar qual seria a sua reação dali a pouco. Quando chamaram o nome dele, as pernas tremiam tanto que ele mal conseguiu andar até o consultório da doutora Fernanda. Ela estava sentada atrás da mesa com uma pasta aberta na frente e fez um sinal para ele sentar. Roberto sentou na beirada da cadeira com o coração batendo tão forte que ele tinha certeza que a médica conseguia ouvir. Ela olhou para ele com uma expressão séria, mas não desesperadora, e disse: "Senhor Roberto, eu tenho boas e más notícias. Qual o senhor quer ouvir primeiro?" Ele respirou fundo e disse: "Me dá a pior logo, doutora, porque ficar esperando vai me matar antes do câncer." E a médica deu um sorriso pequeno antes de continuar. A má notícia é que a biópsia confirmou sim que é um melanoma subungueal, um tipo agressivo de câncer de pele que estava crescendo embaixo da sua unha. Roberto sentiu o estômago afundar e apertou os braços da cadeira com força, esperando o resto. Mas a boa notícia continuou. A doutora Fernanda é que os exames de imagem mostraram que aparentemente o câncer ainda não se espalhou para outras partes do corpo, o que significa que pegamos relativamente cedo e temos chances reais de tratamento bem-sucedido. Se você soltou o ar agora aliviado junto com Roberto, comenta graças a Deus e continua porque a história ainda não acabou. A doutora Fernanda explicou que o tratamento ia envolver uma cirurgia para remover todo o tecido canceroso do dedo e possivelmente parte do osso, dependendo do quanto o câncer tinha infiltrado. Ela disse que em casos assim às vezes era necessário amputar a ponta do dedo para garantir que nenhuma célula cancerosa ficasse para trás, mas que iam fazer tudo o possível para preservar o máximo de tecido saudável. Roberto ouviu tudo em silêncio, ainda processando que sim, ele tinha câncer, mas que também tinha chance de cura, e que não ia morrer nas próximas semanas como tinha imaginado durante aquela semana horrível de espera. A médica continuou dizendo que depois da cirurgia, ele ia precisar fazer um acompanhamento rigoroso a cada 3 meses no começo, e depois a cada 6 meses, para garantir que o câncer não voltasse, porque esse tipo específico tinha uma taxa relativamente alta de recorrência. Ela também explicou que pessoas com melanoma subungueal precisavam estar atentas para qualquer mudança em outras unhas ou manchas na pele,
porque existia uma chance de desenvolver novos melanomas em outros lugares. Roberto balançou a cabeça, absorvendo cada informação, como se a vida dependesse disso, porque literalmente dependia. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas, num hospital maior que tinha estrutura mais adequada para esse tipo de procedimento oncológico, e Roberto saiu de lá com uma mistura estranha de alívio por não estar morrendo imediatamente e medo do que estava por vir. Nas 2 semanas até a cirurgia, Roberto conversou com os filhos pela primeira vez em meses. Ligou para a ex-esposa, explicou a situação, pediu para falar com as crianças que já não eram tão crianças assim. O mais velho tinha 14 e a mais nova, 11 anos. Quando ouviu as vozes deles do outro lado da linha, começou a chorar porque percebeu o quanto tinha deixado a mágoa e o orgulho ferido afastar ele das pessoas que mais amava. Contou para eles que estava doente, mas que ia ficar bem e que queria muito vê-los mais vezes. A filha chorou e disse que tinha saudade, e o filho tentou ser forte, mas a voz dele tremeu quando disse: "Pai, cuida da saúde. A gente precisa de você." Aquela conversa mudou algo dentro do Roberto, fez ele perceber que não era só pela própria vida que ele precisava lutar, mas pelos momentos que ainda não tinha vivido com aquelas crianças. Ele prometeu para si mesmo que se saísse daquela vivo, ia ser um pai melhor, ia estar mais presente, mesmo que fosse só um fim de semana. Por mês, ia fazer valer cada segundo. No dia da cirurgia, seu João e Marcão foram com ele ao hospital. Ficaram na sala de espera o tempo todo, mesmo sabendo que ia demorar horas, porque não queriam que ele se sentisse sozinho naquele momento. Roberto entrou no centro cirúrgico às 8 da manhã depois de ter passado a noite inteira em jejum, com aquele nervosismo que faz o estômago revirar. A última coisa que ele lembrou foi da anestesista dizendo que ia aplicar o medicamento e pedindo para ele contar até 10, mas ele apagou no número 3. Quando Roberto acordou algumas horas depois, estava na sala de recuperação com a boca seca e a cabeça pesada da anestesia. Tentou mexer os dedos do pé instintivamente e sentiu que o pé direito estava todo enfaixado, pesado e latejando de dor. Uma enfermeira percebeu que ele tinha acordado e se aproximou sorrindo, dizendo que a cirurgia tinha corrido bem e que o médico ia vir falar com ele em breve. Ela aumentou a dose do analgésico na veia e logo a dor começou a diminuir, deixando só um desconforto surdo que dava para aguentar. Roberto ficou ali deitado, olhando para o teto, tentando processar que tinha passado mesmo pela cirurgia e que agora era só esperar para ver se tinham conseguido tirar todo o câncer. Depois de uns 20 minutos, o cirurgião entrou. Era um homem alto de uns 50 anos, com uma expressão cansada, mas satisfeita. Ele se sentou na beirada da maca e disse: "Senhor Roberto, conseguimos remover todo o tecido canceroso que estava visível. Tivemos que tirar parte do osso da ponta do dedo, mas conseguimos preservar a maior parte da estrutura. Então você ainda vai ter funcionalidade no dedo." Roberto sentiu um alívio enorme porque tinha passado 2 semanas imaginando que ia acordar sem o dedo inteiro, e saber que ainda tinha ele ali, mesmo que menor, era uma vitória. O médico continuou explicando que o material removido foi mandado para análise e que iam confirmar nas margens se realmente tinha saído tudo e que os resultados viriam em 1 semana. Disse também que Roberto ia precisar ficar internado por 2 dias para controlar a dor e garantir que não tivesse infecção, porque cirurgia em extremidade sempre tinha risco maior de complicação. Se essa história está te ensinando alguma coisa sobre valorizar a saúde, comenta o que aprendi e compartilha para mais pessoas aprenderem também. Os 2 dias de internação foram longos e desconfortáveis. Roberto dividia o quarto com outros 3 pacientes, cada um com a sua própria história de dor e luta pela vida. Tinha um senhor com diabetes que tinha amputado a perna, um jovem que tinha sofrido acidente de moto, e uma mulher que tinha feito cirurgia de vesícula. À noite, quando as luzes se apagavam e só ficava aquele clarão fraco do corredor, Roberto ficava ouvindo os gemidos e suspiros dos outros pacientes e pensava em como a vida é frágil e em como a gente só percebe isso quando passa por uma situação limite. No 3º dia, recebeu alta com uma receita gigante de remédios e orientações de como cuidar do curativo em casa. Seu João foi buscá-lo e levou ele de volta para o apartamento, onde ficou mais alguns dias ajudando com as coisas porque Roberto não conseguia andar direito
e precisava manter o pé elevado o tempo todo. A dor era controlável com os remédios, mas o que mais incomodava era a sensação. Fantasma. Aquela sensação estranha de ainda sentir a unha que não estava mais lá, de sentir uma coceira num lugar que tinha sido cortado fora. A enfermeira que ia em casa trocar o curativo todo dia explicou que era normal que o cérebro demorava para entender que aquela parte do corpo tinha mudado e que, com o tempo, a sensação ia passar. Uma semana depois da cirurgia, Roberto voltou ao hospital para retirar os pontos e receber o resultado final da análise do tecido removido. Entrou no consultório da doutora Fernanda com o coração apertado, porque sabia que aquele momento ia definir se ele tinha realmente se livrado do câncer ou se ia precisar de mais tratamento. A médica estava com um sorriso no rosto quando ele entrou, e isso já foi um bom sinal. Ela disse: Senhor Roberto, eu tenho ótimas notícias para dar o exame anatomopatológico. Confirmou que as margens estavam limpas, o que significa que conseguimos remover todo o tumor canceroso, e não ficou nenhuma célula maligna para trás. Roberto sentiu as lágrimas começarem a descer sem controle, e não tentou segurá-las porque aquilo era alívio puro saindo por cada poro do corpo. Ele levantou as mãos para o céu e agradeceu em voz alta: Obrigado, meu Deus. Obrigado por me dar mais uma chance. A doutora Fernanda deixou ele ter aquele momento, e depois continuou explicando que mesmo com o resultado positivo, ele ia precisar fazer acompanhamento rigoroso, porque melanoma subungueal tem tendência a voltar, e quanto mais cedo pegassem qualquer recorrência, melhor seria o prognóstico. Ela disse que ele ia ter consultas a cada 3 meses no primeiro ano, depois a cada 6 meses no segundo ano, e depois anualmente pelo resto da vida. Também orientou para usar sempre protetor solar nas mãos e pés, e estar atento a qualquer mudança nas unhas ou manchas novas na pele, porque prevenção agora era tudo. Roberto voltou para casa naquele dia, com uma sensação de renascimento. Era como se tivesse morrido e voltado à vida. Tudo parecia diferente, mais colorido, mais vivo, mais precioso. Ele olhou para as árvores na rua e percebeu detalhes que nunca tinha notado antes. Olhou para o céu e agradeceu por estar vivo para ver mais um pôr do sol. Ligou para os filhos, contou a boa notícia e eles choraram de alegria do outro lado da linha. Combinou de buscá-los no fim de semana seguinte para passar o dia junto, fazer alguma coisa simples como ir no parque ou assistir um filme, porque agora ele entendia que tempo era o bem mais precioso que existia. Voltou para a oficina. Um mês depois da cirurgia, ainda com limitações no pé, mas feliz de estar de volta à rotina, seu João e Marcão fizeram uma festinha surpresa pequenininha com bolo e refrigerante para comemorar a volta dele e a vitória contra o câncer. Roberto, emocionado, agradeceu a todos e disse que aquela experiência tinha mudado ele completamente, que tinha aprendido na dor que saúde não pode esperar, que sintoma ignorado pode virar tragédia e que orgulho e teimosia não valem nada quando a vida está em jogo. Ele começou a compartilhar a história dele com todo mundo que conhecia. Virou meio que um evangelista da saúde, sempre dizendo para as pessoas não deixarem para depois não ignorarem os sinais do corpo e procurarem ajuda médica ao primeiro sinal de que algo está errado, porque diagnóstico precoce salva vidas. Se essa história te emocionou e te fez refletir sobre cuidar melhor de você, comenta: eu vou cuidar da minha saúde, e marca alguém que precisa ouvir isso. Hoje, 3 anos depois, Roberto está bem, faz os exames de acompanhamento religiosamente, e até agora não teve nenhuma recorrência do câncer. O dedo ficou um pouco menor e mais sensível, mas ele tem funcionalidade completa, e já nem lembra mais do desconforto. O que mudou mesmo foi a cabeça dele. Agora ele é um homem que valoriza cada dia como se fosse o último, que não adia mais cuidar da saúde, que vai ao médico no primeiro sintoma estranho, e que principalmente não tem mais vergonha de pedir ajuda quando precisa. Ele voltou a ter uma relação próxima com os filhos, vê eles todo fim de semana, e está reconstruindo aos poucos a confiança e o amor que tinha se perdido durante a separação. Está até namorando de novo uma mulher maravilhosa que conheceu na fisioterapia e que entende tudo o que ele passou, porque ela também é sobrevivente de câncer. Roberto diz que o câncer foi a pior e a melhor coisa que aconteceu com ele. Foi a pior, porque foi uma experiência traumática, dolorosa, assustadora,
Mas foi a melhor, porque o ensinou a viver de verdade, a valorizar o que realmente importa e a não perder tempo com bobagem. Ele virou voluntário numa ONG de apoio a pacientes com câncer, onde visita hospitais, conversa com pessoas recém-diagnosticadas e compartilha a história dele para dar esperança para quem está no começo dessa jornada difícil. Ele diz que se a história dele pode ajudar uma pessoa sequer a procurar ajuda mais cedo, então todo o sofrimento valeu a pena. A mensagem final que Roberto quer passar para todo mundo que está assistindo essa história é simples, mas poderosa. Não ignore seu corpo. Ele fala com você o tempo todo através de sinais, sintomas, dores, desconfortos. E quando você ignora esses avisos, está brincando com a própria vida. Aquela unha preta que parecia bobagem era, na verdade, um câncer agressivo crescendo silenciosamente. E se ele tivesse esperado mais alguns meses, o desfecho poderia ter sido completamente diferente. Ele poderia ter perdido o pé inteiro, a perna, ou até a vida por pura teimosia e falta de atenção. Então, se você tem qualquer coisa no seu corpo que está te incomodando, seja uma mancha que mudou de cor, uma ferida que não cicatriza, uma dor que não passa, um caroço que apareceu do nada, não espera melhorar sozinho, não confia em diagnóstico de internet e, principalmente, não deixa vergonha, medo ou falta de tempo impedir você de buscar ajuda profissional, porque sua vida vale mais que qualquer desculpa. Roberto quase morreu por ignorar uma unha preta, mas hoje ele está aqui vivo, forte e cheio de propósito. Justamente porque, no momento certo, ele tomou a decisão de procurar ajuda, e isso fez toda a diferença. Se você chegou até aqui nessa história, é porque de alguma forma ela tocou você. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as próximas histórias, e principalmente comenta aqui embaixo. Eu vou cuidar da minha saúde para firmar esse compromisso com você mesmo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa teimosa que vive adiando ir no médico porque talvez seja exatamente isso que ela precise ver hoje para mudar de atitude e salvar a própria vida. E lembra sempre, cuida de você porque você é importante. Sua vida tem valor, e as pessoas que te amam precisam de você por muito mais tempo ainda. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe cada um de vocês com saúde, força e sabedoria, para cuidar bem desse corpo que é o único que temos.